Olá, dando continuidade às leituras e comentários do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, nós hoje vamos comentar alguma coisa a respeito do Espiritismo. Já comentamos algo a respeito de Moisés, alguma coisa a respeito do Cristo e agora a respeito do Espiritismo. Nós estamos considerando que há uma sequência de Moisés, o Cristo e o Espiritismo, na medida que cada um deles é uma revelação de Deus, uma revelação das leis de Deus para as criaturas, né? Já comentamos isso com Moisés, com Jesus. Agora, qual é a contribuição do Espiritismo como revelação? Por que é uma revelação? Não é? Kardec deixa uma frase que eu vou ler aqui e a gente poderá considerar sobre o Espiritismo como revelação da lei de Deus. Então, diz assim o Kardec, ele inicia o item, o Espiritismo, com esta frase. De cara, ele já começa falando: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Veio revelar a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Convenhamos, é uma coisa chocante. Aí vem Allan Kardec, naquela época lá do século XIX, vários fatos inusitados estavam acontecendo, o fenômeno das mesas girantes, era assim qualquer luxo, e todo mundo fazia isso na sociedade parisiense, de se reunirem, fazer perguntas, e obtendo através de pancadas, as mesas davam respostas às perguntas, então havia algo inteligente, né, naquele fenômeno. E o Kardec estudou isso tudo, organizou. E então constituiu-se esse estudo decorrente deste início, né, de observação, a doutrina espírita. O mundo espiritual. A gente verifica que de Moisés, passando por Jesus e até o Espiritismo, vem se ampliando a percepção humana, por causa dessas revelações, acerca da espiritualidade humana. E aí nós retornamos a comentários que já fizemos antes. A questão da matéria, por um lado, o mundo material, e o espírito, o mundo espiritual, que são dois componentes observáveis, né, da vida. Os fenômenos espirituais sempre estiveram presentes na vida humana, através da mediunidade, vários fenômenos, né, observados ao longo do tempo, né? Temos ali os profetas, tal, e o próprio Jesus. Os fenômenos espirituais só que eram considerados de uma maneira supersticiosa, sem saber a razão, por que é aquilo, sempre muita confusão, perseguindo pessoas porque não pensavam como eles. Se aquela pessoa é uma bruxa, né? E assim por diante.
causando tantos males. Aí vem a doutrina espírita e organiza esse conhecimento. E vem provocar uma verdadeira revolução, né? Através da mediunidade, pessoas que tinham vivido na Terra, que faleceram, vieram falar sobre o que estavam vendo no mundo onde elas estavam agora. E assim revelando, né, tudo o que se passava após a morte e tudo mais. Ampliando a nossa consideração a respeito da vida. E a vida não é apenas no corpo físico, uma vida é uma só, que são várias encarnações. Então tudo isso ficou muito claro, tornando possível então com a doutrina espírita, essa terceira revelação, uma análise dos ensinamentos de Jesus com muita clareza. Agora não há mais dúvida. O Espiritismo passa a ser uma chave por meio da qual se compreende tudo o que Jesus ensinou de maneira muito clara, né? Então a doutrina espírita veio trazer esta ampliação da visão da nossa pessoa dentro da vida. Não é só a vida material. A vida não começou com o nascimento, já existia antes, né? A vida não termina com a morte do corpo, ela continua depois. Isso Jesus já tinha demonstrado, né? Mas agora nós sabemos o que esperar. Amplia-se o nosso entendimento da responsabilidade que temos pelos nossos atos. Cada vez mais converge para nós adquirirmos este senso de responsabilidade sem transferir para sacerdotes, para anjos, para o que quer que seja, a responsabilidade pelo mal, pelo bem que nos acontece. Nós somos o fator em torno do qual tudo acontece. Nós passamos a nos ver cada vez mais como indivíduos responsáveis, que temos que tomar as decisões e assumir a responsabilidade pelo que fazemos. O que nós fizemos numa vida anterior permaneceu, né, como uma fonte de culpas ou coisas assim. Hoje nós retomamos aquilo para corrigir e tudo mais. Então nós vamos caminhando para cada vez mais desenvolver este processo que Carl Jung chama de individuação. Nós vamos tornando cada vez mais independentes de uma visão de outra pessoa. Nós é que vamos tomando decisão, não seremos mais conduzidos, né? Aí podemos responsabilizar alguém, não, alguém me falou que é assim, então eu fiz, eu não sabia e tal. Cada vez mais isso vai deixando de existir. E nós vamos nos tornando cada vez mais independentes. Somos nós perante Deus, somos nós perante o próximo. Este é o processo. Quando nós vamos emergindo, né, desde lá de Moisés, com os 10 mandamentos, com Jesus que nos ensina a perdoar, né, a amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, caluniam, né? Amar o próximo, como assim mesmo ele enfatiza esta parte, ampliando a nossa visão do nosso significado dentro da vida. Assim, a doutrina espírita amplia esta visão, que nós vamos compreendendo, então, o que nós somos, o que viemos fazer aqui na Terra, por que nós estamos aqui, o que vai acontecer depois, e assim sucessivamente. Então, é uma verdadeira revolução, o Espiritismo como uma revelação da lei de Deus. A gente percebe claramente, observando esses 3 momentos da educação espiritual, digamos assim, da humanidade.
com Moisés, com Jesus e com o Espiritismo. Coloca-se de maneira dosada aquilo que era possível ser absorvido com os 10 mandamentos, né? E vários outros itens, naturalmente. E depois Jesus com o amor, né? Lá em Moisés com a justiça. Olha, você não matarás, etc., né? Porque fazendo isso você pagará na terceira e na quarta geração daqueles que me desobedecem, né? E foi o que ele falou, é responsabilidade, é justiça, justiça divina. Jesus veio falar do amor, né? Amar os inimigos, amar o próximo. Ele próprio foi um exemplo, né? Amai-vos uns aos outros, ele falou, assim como eu vos amei. Ele deixou este mandamento, não é? E ensinou também através do Sermão da Montanha, todos os roteiros, falou das bem-aventuranças. E esse Jesus amplia-se enormemente, né, nosso campo de percepção da vida. Aí com o Espiritismo nós vamos ver a amplitude da vida, que a gente vem desde o átomo, evoluindo através das experiências milenares, passando pelas experiências do reino vegetal, depois do reino animal, atingindo, como nós estamos agora, no reino hominal. E assim há um processo. E dentro do reino hominal, vamos dizer assim, nós precisamos vencer etapas. E daí a primeira revelação, a segunda e a terceira. O Espiritismo vem nos mostrar tudo isso. Que nós estamos numa escada infinita de evolução. Degrau a degrau, nós vamos nos aproximando de Deus, do reino de Deus, como diz Jesus, né? Então, há esta questão do processo interno do aprendizado. Aqui é uma parte interessante, que nós vemos a pedagogia do processo das revelações, coordenados todos por Jesus, desde Moisés, ele próprio veio, coordena agora o Espiritismo, porque ele é responsável por todo o processo de vida na Terra, neste planeta aqui. Então, é muito pedagógico. Há um pesquisador da educação chamado Jean Piaget, muito conhecido, falecido recentemente, onde ele estudou com crianças como se dava o processo da aprendizagem com a criança. Então, introduz um conhecimento novo para a criança, digamos, um elemento qualquer de aritmética, uma conta de multiplicar, ou o que seja, e ele vai observando as crianças. Foram muitos anos de observação, de estudos, de análise, e ele chegou à conclusão que há uma sequência de aprendizagem de um conceito novo para a criança. Mas não vale só para a criança, nós vemos que vale para todo ser humano. Quando se apresenta um conhecimento novo, onde a criança não sabe, ela não conhece, aquilo é novidade, nunca tinha ouvido falar, ou, enfim, nunca tinha prestado atenção naquilo. Então há, como diz Piaget, uma desequilibração. Ah, mas eu não sei isso, como é que faz? E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu resolvo? Enfim, eu estou aqui supondo, né? Há essa desequilibração, há uma coisa nova, eu não conheço isso, preciso conhecer. Com o passar do tempo, a repetição daquela experiência nova, com um conceito novo, vai havendo uma assimilação, né? As estruturas mentais, emocionais da criança vão assimilando aquele conhecimento. E com o tempo aquilo vai se acomodando, vai deixando aquilo de ser difícil, e aquilo vai se tornando natural, até que haja uma equilibração.
acerca daquele conceito novo. A gente verifica que acontece a mesma coisa na questão das revelações. Jesus mesmo disse, olha, como é interessante, Jesus fala, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, não é? Eu vim pôr fogo na palha seca, e o que mais eu quero, senão que ele se acenda, não é? É exatamente isso, porque quando eu vim colocar o pai contra o filho, a mãe contra a filha, a nora contra a sogra, etc., nós conhecemos essa passagem que Jesus falou. Isso é espantoso, não é? Jesus está falando exatamente isso. A gente percebe que o Jean Piaget, certamente ele deve conhecer esses ensinos de Jesus, levou ele a pensar nisso, né? Então a gente verifica que é exatamente assim, as revelações vêm no tempo certo, adicionar um conhecimento novo, um conceito novo, para que nós venhamos a desvendar, a desbravar um universo novo, desconhecido, que é necessário para o desenvolvimento espiritual. Não é? Porque o desenvolvimento material da criatura se dá pela ciência, né? Pelo estudo, pelo trabalho, tudo. Mas o conhecimento espiritual se dá por essas revelações. Conhecimento, Jesus veio falar do mundo espiritual, né? Falou do reino de Deus, que a verdadeira vida se dá no reino de Deus. Aí o Espiritismo veio falar do mundo espiritual, dos diversos estágios de evolução, da reencarnação, que a gente reencarna muitas vezes. Embora Jesus tenha falado deste assunto, ficou mais ou menos velado isso aí, né? Agora, com todos esses conceitos novos trazidos pela doutrina espírita, aquelas questões que eram consideradas sobrenaturais, não é? Antigamente, ficaram perfeitamente explicadas. Então, quando você explica, aquilo você assimila, aquilo como natural. E você parte para adiante, para conhecer mais coisas, para desbravar mais fronteiras da estrutura cognitiva, para conhecer a nossa verdadeira identidade, nos inserir no reino de Deus e tudo mais. Então, são revoluções extraordinárias, tanto com Moisés, como Jesus, como o Espiritismo, não é? Então, esta questão do desbravar o nosso entendimento, que se dá através de múltiplas encarnações, como veio explicar com clareza o Espiritismo, é fascinante, porque nós passamos a nos ver dentro da vida, onde estamos, para onde vamos, de onde nós viemos. As coisas passam a ter sentido. Por que estou passando por esta dificuldade que eu nada fiz nesta vida? Não é uma pessoa que nasce com um defeito congênito no corpo físico, ou com uma doença incurável, ou, enfim, crianças que vêm a falecer em tenra idade, e que era considerado uma injustiça e a revolta diante de Deus, né? Agora se tornam naturais, porque sabe que a pessoa não morre em absoluto, viveu antes. E se nós aí temos esses conhecimentos, nós encontramos consolação ao entender que aquilo ali é uma experiência necessária para que nós venhamos a ajustar o nosso viver às leis de Deus. E ao fazer isso, amealhamos mais paz, mais serenidade em nossa alma, ainda que as dores físicas, as dores morais nos alcancem, e elas nos alcançarão sempre, porque a vida aqui na Terra não é fácil, né? Então,
ainda que isto aconteça, o sofrimento diminui. Por isso Jesus prometeu que mandaria o Consolador, que é a doutrina espírita. Porque a pessoa se consola diante do entendimento. Já não se revolta, já não se sente rejeitada, não é? Perante a vida, perante Deus, não. Então, o perdoar é uma necessidade. O amar os inimigos é uma necessidade de interesse nosso, não é? Perdoar até 77 vezes. Pedro perguntou até quantas vezes devemos perdoar o nosso adversário. E Jesus diz até 77 vezes. Até 70 vezes. Aí, quando você perdoa 70 vezes, está bom? Não. 70 vezes, 70 vezes. Ou seja, permanentemente. Porque se você não perdoa, você está fora da lei de Deus e está em conflito, vai ter que resolver isso. Então é um consolador. Você enfrenta a vida com mais naturalidade, né? Tem mais resistência para suportar os reveses da vida e tudo mais. Este é o Consolador prometido por Jesus. Não é? Nós vamos, com este ampliar do entendimento, a gente vai percebendo uma coisa, porque qual a finalidade dessas revelações, enfim? Ampliar o conhecimento, tudo bem, então, né? Mas entrar em comunhão com Deus. A gente não pode esquecer isso nunca. Esse é o nosso norte. A gente verifica que desde Moisés, Jesus e Espiritismo, Deus, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro publicado por Kardec, é essa aí: o que é Deus? Começa com esse elemento de cognição para nós. O que é Deus? Não é? Jesus veio dizer que é nosso Pai, não é? Lá em Moisés, eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito, olha, cheio de misericórdia. Não é? Então começa no Livro dos Espíritos, agora aqui no Espiritismo, que é Deus, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente vai compreendendo isso intelectualmente, aceitando como lógica irrefutável. Cada vez mais isso vai se tornando um entendimento natural. Deus, intelectualmente, e com a ampliação do conhecimento, das vivências, nós vamos nos aproximando de Deus. Aproximando no sentido de comunhão com Deus. A gente vem desde o átomo, com experiências, passando pelos reinos, como eu disse, até o anjo, até o arcanjo. O arcanjo foi átomo também. Então há todo um encadeamento, e nós vamos compreendendo intelectualmente primeiro, que nós fazemos parte da natureza. Somos irmãos, não só os seres humanos um dos outros, não. Dos animais, dos vegetais, até mesmo dos minerais, nós fazemos parte disso tudo. Paulo de Tarso, quando fez uma palestra lá para os atenienses, nós vamos encontrar esta passagem aí no livro de Atos, capítulo 17, versículo 28. Ele diz assim, falando de Deus, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Olha só. Então, esta sequência de revelações, dessas 3 revelações, está uma misericórdia de Deus, esta paternidade divina, Jesus como nosso pastor, como bem este símbolo representa,
conduzindo-nos para dentro deste universo onde nele vivemos, nos movemos e existimos. Agora intelectualmente, mas com o passar das múltiplas encarnações, nós vamos nos mergulhando no saber destas coisas. Não é apenas conhecer, como eu digo agora, porque vimos Paulo falar e tal, né? Nós vamos assim atingindo este ponto de comunhão com Deus. Aí é a bem-aventurança, como já comentei antes, como Jesus falou lá no capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Como ter puro coração, né? Jesus falou, amai-vos uns aos outros, perdoai, e assim por diante. A doutrina espírita vai nos falar a mesma coisa. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Através da caridade, não é? O que vem a ser a caridade, senão um desbravar do interior nosso para sentir tudo que está fora de nós e que está dentro de nós. Benevolência para com todos, para fora de nós, mas construído dentro de nós, benevolência. Indulgência para com as imperfeições dos outros fora de nós, mas a indulgência dentro de nós. Perdão das ofensas, as ofensas vêm de fora de nós, mas o ato de perdão é dentro de nós. Isso está na doutrina espírita, que vai nos conduzindo passo a passo. Nós temos já as 3 revelações. Temos material para subir nesta escada infinita da evolução humana, cuja escada começou lá no átomo, passou pelos reinos da natureza, agora estamos no reino humano, até chegar no reino dos anjos e dos arcanjos, cada vez mais entrando em comunhão com Deus. Então, aí estão alguns comentários, um pouco limitados, naturalmente, porque tudo é muito amplo, a respeito das 3 revelações, do seu propósito, para que serve para nós, né? No próximo vídeo nós vamos fazer um comentário ou 2 a respeito de ciência e religião. Então, até lá, e fique com Deus.